O dia a dia do poder nos 2 primeiros anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, 1995 e 1996. Crises, dilemas, bastidores, conflitos com aliados e adversários. A relação muitas vezes difícil com o Congresso. Tudo foi narrado em detalhes e registrado num pequeno gravador pelo próprio presidente. As gravações foram transcritas e estão no livro Diários da Presidência, de quase 1000 páginas. O livro vai ser lançado nesta semana. Fernando Henrique planeja mais 3 volumes, cobrindo todo o período em que esteve no poder. O ex-presidente recebeu a Globo News no Instituto FHC para uma entrevista exclusiva em São Paulo, para relembrar seus dias no Palácio do Planalto e as lições que aprendeu para lidar com crises políticas, como a que o Brasil vive agora. Quando o senhor começou a gravar esses depoimentos, a sua intenção era publicá-los depois que o senhor morresse. Por que o senhor resolveu publicar agora? Ano que vem eu faço 85 anos. Então, eu digo, olha, eu estou numa altura da vida que o que é a minha opinião naquele momento, não é daquele momento, não é de hoje, é daquele momento. E pode ser útil para as pessoas entenderem como é que funciona o jogo da política real. Né? E eu não tenho nada para esconder. Se eu fiz coisa errada, não foi de má fé. Devo ter feito. Então, tipo, vamos. Minha preocupação, eu vou mexer com pessoas próximas a mim, a pessoas sobre as quais eu revi minha opinião. Mas eu espero que elas entendam qual é o sentido disso aí. Não é de criticar, é de esclarecer. O senhor fala no prefácio que amenizou alguns qualificativos. Por que essa preocupação? Porque, às vezes, você, no momento, usa palavras que não são as mais adequadas. Né? Então, é muito pouco. Um ou outro que eu amenizo no sentido de vamos botar uma palavra mais adequada, porque na hora não era. Mas nunca tirei o sentido do que eu queria dizer. Eu, anos depois da presidência, comecei a olhar essas gravações e a fazer estes ajustes. Mas não na substância. Continuamos tendo que fazer ginástica para aprovar essas matérias no Congresso e sempre na base de uma relativa chantagem contra o Executivo. Custa caro. O senhor fala muito, é uma coisa muito presente em todo o livro, a sua relação com o Congresso. E o senhor usa, às vezes, palavras muito duras, muito contundentes para descrever essa relação do presidente com o Congresso. É muito difícil, no nosso sistema, onde o presidente aparece com um poder enorme aos olhos do povo, entender que o poder na democracia é relativo e que você precisa do apoio do Congresso. Os presidentes que não entendem isso governam mal ou não governam, caem. Né? Se eles têm muita força e não gostam do Congresso, dão um golpe. Agora isso acabou. Eu nunca tive esse pensamento, eu sabia que eu tinha que lidar com o Congresso. Eu vinha do Congresso, eu fui senador durante 12 anos, então eu conheci o Congresso por dentro. E eu tive uma certa vantagem. Eu fui líder do PMDB no Senado e líder do PSDB no Senado. Então, eu conhecia o jogo, eu sabia da importância do Congresso, dos limites do Congresso, e que você, quando o presidente não tem uma agenda, ou seja, qual é o objetivo pelo qual ele está governando, e quando esta agenda não tem apoio na sociedade, o Congresso paralisa as decisões e começa a avançar e a querer dar cá, toma lá mais forte. Quando o presidente tem uma agenda e a agenda tem apoio da opinião pública, aí as coisas funcionam mais adequadamente. O senhor se refere, às vezes, a isso com muita irritação, com muito cansaço, às vezes, e o senhor usa expressões muito duras, por exemplo, o senhor fala das tripas da República, dessa velharia, da fisiologia sem vergonha. O senhor diz que para modernizar o país, ou seja, para seguir com a sua agenda de reformas, o senhor teria que fazer as reformas com esse tipo de política. Esse é o enigma. Você para criar o novo, precisa do velho, precisa do que está aí. E as pessoas falam muito de mudança, mas ninguém gosta de mudança. Né? Então, porque o que está aí é a cultura nacional brasileira, a tradição, é o corporativismo, os interesses de pequenos setores que se encastelam ali e querem se apresentar com o interesse do público. Né? São os interesses da catomalada nomeação. Se você quer mudar isso e mudar outras coisas além disso, mudar a economia, mudar a educação ou o que seja, você precisa usar os que estão ali, que se representam o Brasil. Você não pode tapar o nariz. Não, aquilo é o Brasil. Não é? O Brasil é assim, a cultura é assim. E você tem que tentar inovar contagiando os antigos com o novo.
Fazer política não é somar quem é bom e quem é mal. É tentar transformar quem é mal no bom. Entendido por bom, você acha que é o valor seu. Pode não ser. Não é? Então, esse é o jogo. O Tasso queria que tivéssemos uma posição mais firme, rompendo já com o Sarney. É curioso, eles não conhecem a dinâmica do Congresso. Como é que eu rompo com o PMDB? Como é que eu divido o PMDB e consigo 2/3 de votos para aprovar as reformas? Nós temos que esperar o término das reformas. O senhor fala muito da relação com o PMDB, esse queixo especialmente do PMDB, que o senhor foi buscar o apoio do PMDB porque precisava daqueles votos para fazer as reformas. Inclusive, num dado momento, como era uma relação muito conflituosa, o senhor é até aconselhado a romper com o PMDB, a romper com o Sarney. E o senhor diz, não posso romper, porque precisava dos votos. Porque ele representa isso que eu disse, é o portador da cultura brasileira, que é uma cultura de acomodação. Não é? Isso eu não estou dizendo negativamente nem positivamente, é assim. Não é? E você precisa dele. Você falou do presidente Sarney. Você vai ver no livro que as nossas relações foram de vai e vem. Amor, ódio nunca, mas simpatia e restrições. Tapas, né? E beijos. Tapas e beijos, tapas e beijos. Agora, hoje em dia é beijo. Mas, enfim, mas eu espero que ele entenda o que eu entendo. Quer dizer, é o processo. Ele representava um partido importante. E, muitas vezes, ele representava também o que esse partido significava. Tinha momentos que ele me ajudava, tinha momentos que ele põe restrição. Mesma coisa com o Antônio Carlos, mesma coisa com todo mundo. E eu, provavelmente, também agia assim. Eu não estou me pondo como eu estou bom, os outros são maus. Não, isso é assim. Agora, o importante, tem ou não tem agenda? Você está tentando remar contra a maré ou você está tomando a onda, surfando na onda? Se você surfar na onda, você pode ter êxito, mas você não muda nada. Você tem que remar contra a maré para poder mudar para melhor. O senhor se refere, voltando a essa questão da negociação, em alguns casos, com alguns partidos, esse toma lá da cá era um jogo mais pesado, um jogo bruto. Por exemplo, com relação ao PPB, o senhor relata alguns episódios, e o senhor cita especificamente o caso do então líder do PL, Valdemar Costa Neto, que ele pedia vantagens pecuniárias. Como é que era essa situação, lidar com essa situação? É dificilmente pedir a mim, né? Isso é muito difícil as pessoas peçam ao presidente. Isso é pecuniária, não era no sentido de dinheiro para ele. Era controle de áreas, por exemplo, do aeroporto a aduana do aeroporto de Guarulhos, esse tipo de questão. E ele ficou muito com raiva do Sérgio Mota, porque o Sérgio Mota era muito taxativo, né? O Sérgio foi um grande ministro. Me deu muito trabalho, porque ele era desbocado, falava o que vinha na cabeça dele, então criava dificuldades, mas ele foi um grande ministro e ele tinha coragem, né? Então, no caso dele, se chocou com o Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto terminou no Mensalão. Falando no Mensalão, o senhor cita um outro personagem que viria a ter destaque no Mensalão, que é o José Janene, que pedia nomeações em cargos que possibilitassem fazer caixinha. O senhor até usa essa expressão. Não, isso tem o tempo todo. Você percebe. Vem um pedido, não diretamente, chega até mim, mas um pedido para ter uma nomeação de DS3, DS4. Por que isso? É porque passa dinheiro por ali. Né? E nem todos meteram a mão, mas você tem que lutar sempre. Tem que estar sempre alerta contra ele. Não consegue, porque vai por vários lados e tal, mas você tem que ter uma atitude de repúdio, de não aceitação desse tipo de questão. Né? Enfim, eu acho que isso aí expressa o que na crueza do dia a dia. Mas expressa também os outros lados. Porque tem muita gente que fez coisa positiva, não só no governo, no Congresso. Quanta gente no Congresso ajudou? E muito. Luiz Eduardo, que eu menciono sempre. O senhor elogia muito. Muito. Alguns líderes do PSDB. Aí, na primeira parte, aparece o Zé Aníbal. E o Arnaldo Madeira, que vai aparecer mais adiante. E o Aécio. Né? E outros líderes do PFL, do PMDB, que ajudaram. O próprio Temer, na reforma da Previdência. Mas o Temer também fez os seus pedidos pessoais. Todos fazem um pouco. A mim o Temer nunca pediu. Foi o Luiz Carlos quem disse que ele queria, mas não foi nomeado naquele caso. Né? E assim vai. Mas é natural que as pessoas também peçam, porque a vida política não é feita de anjinhos, não anjinho no sentido da corrupção. Você tem que ter poder. Isso é inerente a qualquer situação de poder. Numa empresa, numa escola, até na família. Quer dizer, você tem que ver quem que tem, qual é o poder que cada um tem. O problema é saber se é legítimo ou não. Né? Sendo legítimo,
E se você faz uma aliança, é natural que essa pessoa participe. O que eu fiz desde o começo? Aí está descrito. Eu sabia as áreas das quais eu queria mexer. E você não mexe de repente. Por exemplo, a questão da reeleição, que aí aparece. O senhor se questiona o tempo todo sobre se vale a pena a reeleição. Para mim. Tem até, exatamente. Para mim, não para o país, para mim. Tem duas frases, inclusive, muito interessantes suas. O senhor fala exatamente isso. Com certeza, para mim, não é uma boa ficar mais 4 anos. E aí tem uma outra. Melhor parar no auge. Eu só até hesita em usar essa expressão. Melhor parar no auge do que depois não conseguir mais fazer as transformações com a força que é necessária fazer essas transformações. O senhor se arrepende? Não, porque no segundo mandato, na verdade, o que hoje se gaba foi feito no segundo mandato. A lei de responsabilidade fiscal foi do ano 2000. O projeto, a questão de metas inflacionárias, a flutuação do câmbio foi em 99, essas duas. As bolsas que deram origem, agora a Bolsa Família, que na época era Bolsa Escola, foi no segundo mandato. Quer dizer, muita coisa positiva, o ajuste fiscal foi no segundo mandato, muita coisa positiva foi no segundo mandato, não foi no primeiro mandato. Eu continuo achando que você em 4 anos faz muito pouca coisa, não é? Eu acho que a reeleição, você tem que conter o abuso da máquina, mas como eu não fui de abusar a máquina, nunca usei máquina dessa maneira, não é? Agora, então eu acho que é preciso conter mais a liberdade do quem está no cargo se for candidato à reeleição. É muito difícil, porque isso é uma questão de conduta, né? E se a pessoa tem uma noção certa da República, republicano, da democracia, tem valores, não vai usar a máquina. Se não tem isso, você põe a lei que você quiser, que ele vai pelo lado. Né? Então, eu acho que é também um problema de cultura. Nós temos que combater os nossos defeitos culturais. Nós aceitamos. Veja o que está acontecendo agora no Brasil. É um absurdo, é um escândalo. Aí é um escândalo mesmo. Né? E todo mundo sabe que é verdade. E fica aí ainda buscando firulas jurídicas. É verdade, não é? Vai ter que sair, não vai? Meu Deus, contaminou tudo. O senhor está falando atual. O senhor está falando especificamente de que episódio atual agora? Estou falando do caso relativo do Lava Jato. A Lava Jato. A Lava Jato, né? Todo mundo sabe que o Lava Jato está descortinando tudo. O sistema político brasileiro está truncado. Há um nó aí nesse sistema, que tem que ser desfeito. Você pode mudar pessoas, provavelmente vai até mudar, mas isso não resolve. Mas mudar como? Esse é o ponto. Como é que você vai conseguir, de novo, ter um consenso para poder mudar as coisas? Deixa eu dar um exemplo. Quando veio o impeachment do presidente Collor, que era claro que havia o impeachment, o senador Sarney, então senador, e eu também, ele me chamou para ter uma conversa. Ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci. Está na hora de reunir o Colégio dos Cardeais. O que era isso? Reunir pessoas de diferentes partidos que tivessem uma visão institucional da República, do interesse do Brasil, inclusive os que estavam no governo. E nós fizemos uma rede para o que vai acontecer no dia seguinte. Né? Bem, no momento atual não tem rede nenhuma. Então as pessoas têm medo de pular no vazio, no abismo. Né? Mas para você desatar esse nó, você vai ter que criar uma nova situação, uma rede. E alguém que tenha liderança. Né? E não basta ter ideia. Né? E eu posso ter influência, mas eu não tenho poder. Eu não estou lá mandando. Tem que ser gente que esteja em posições de poder e que entendam que é necessário quebrar esse nó. Mas o senhor vê hoje essas pessoas? A pessoa vai surgir. Se houver uma situação desse tipo, vai surgir. A presidente Dilma perdeu a oportunidade, ela devia ter feito isso desde o início. Mas como é que você faz isso? Abre o jogo. Eu sofri uma crise tremenda que foi vulgarmente chamada do apagão. Que não houve o apagão, foi uma restrição voluntária, mas enfim, houve. Bem, o que eu fiz? Eu chamei todos os partidos, não sei se você se lembra disso. Lembro, eu cobri isso. Lá no Palácio, sim. Todos, oposição, PT, PCdoB, PDT, todo mundo lá, abri o jogo, disse qual era a situação, chamei a sociedade civil, os empresários, as associações de classe, os sindicatos, os competentes, e digo, olha, a situação é essa, é muito ruim, ou nós temos uma saída coletiva, ou não saímos do impasse. Para sair desse nó, seria a mesma coisa.
E por que essa incapacidade, então, da presidente de fazer isso, de tentar fazer isso? Porque eu acho que ela não tem essa qualidade de liderança, eu não sei o que, eu não conheço assim. Eu não tenho nada pessoalmente contra a presidente, ao contrário, ela sempre me tratou bem e eu procuro tratá-la. Mas ela não mostra que tem essa capacidade, e o partido dela não deixa também. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Não falta também a abertura de canais? Quer dizer, esses canais não estão obstruídos Falta. do poder em exercício com as outras forças da sociedade? Olha aqui, as pessoas que têm noção das coisas no governo, 1 ou 2 ou 3, sabem que eu nunca me fui contrário a conversar sobre problemas nacionais. E nunca essas conversas prosperaram. Nunca. Sinal aqui, mas não vai. Porque não falta articulação, falta vontade. É claro que se houver alguma mudança de poder no Brasil, não estou propondo nada de imediato, eu não quero abrir discussão sobre impeachment, nulidade da eleição. Não. Imaginemos que seja na eleição. Alguém, para poder governar, vai ter que fazer isso. Qualquer que seja a pessoa, se quiser realmente governar, ou seja, se tiver uma agenda, ficar lá, fica. Empurrar com a barriga, empurra. Manter as coisas como estão, mantém. Tem um problema aqui, outro problema ali, uma dificuldade, vai mantendo. Mas se você tiver a vontade mesmo de melhorar o Brasil, você vai ter que juntar mais forças. Né? E não são só os políticos, porque os políticos perderam. Agora o Congresso perdeu uma chance de fazer uma reforma partidária e eleitoral para valer. Perdeu a chance. Nós estamos hoje funcionando a partir do ritmo que é tocado pela crise econômica e pela Lava Jato. Não são os políticos que estão dando as cartas, eles estão dançando a música dos outros. Falando em canais e essa necessidade de você se articular, mesmo governo e oposição, no seu livro o senhor relata vários momentos em que o senhor teve essa interlocução com a oposição. O senhor fala de conversas com o Genuíno, com o próprio José Dirceu, com Tarso Genro, figuras importantes do PT naquele momento. O Meneghelli, eu procurava os dirigentes sindicais, da Força Sindical, da CUT. O senhor cita um episódio muito interessante, em que o senhor teve uma conversa com José Dirceu, em que ele lhe pede ajuda para Luísa Erundina, para que ela conseguisse se contrapor ao Maluf. Quer dizer, naquele momento seria, digamos assim, uma aliança conjuntural contra, digamos, um adversário comum. O senhor vê esse tipo de situação se repetindo hoje? Pelo que o senhor está falando, não. Essa é a aliança perdida, né? Em várias oportunidades, porque o que o PT resolveu fazer? Achar que a direita éramos nós. Não somos. Né? Que nós não queremos o bem do povo, nós queremos. As medidas de interesse permanente do povo, nós tomamos o que era possível na época. Né? A inclusão social, a favor. Bom, mas por jogo político, como o PT e o PSDB eleitoralmente são os dois que aparecem mais capacitados para conduzir, como eu disse aqui, o atraso, eles querem nos confundir com o atraso. E se aliam ao atraso. E quando nós estamos no governo, nos obrigam a ficarmos aliados só com atraso. Nunca houve essa fusão e ambos partidos são vagamente social-democratas. Ela acha que estamos fazendo um pacto com o diabo? Que o PPB não vai funcionar? Enfim, começo a sentir o travo amargo do poder no seu aspecto mais podre de toma lá da cá. Porque é isso, se eu não der algum ministério, o PPB não vota. O senhor conta um episódio da saída, da substituição da ministra Dorothea Werneck pelo Francisco Dornelles e relata que ela lhe fala, então, que o senhor estava fazendo um pacto com o demônio. Valeu a pena esse pacto? Olha aqui, é o seguinte, valeu, porque que aquilo foi feito? Eu até digo, você nunca me alertou disso antes, eu disse a ela, e eu gosto muito da Dorothea, porque nós precisávamos ter as reformas, e o PP, que era o partido da reforma, tinha muito voto, não era reeleição. Eram as reformas que estavam em jogo. E nós fizemos algumas reformas. E eu escolhi o Dornelles, deram valão, o Dornelles. E o Dornelles foi um bom ministro. Né? Depois ele foi ministro do Trabalho. Você sempre na política, você tem que ver o seguinte, olha, eu repito o que disse. Eu para ganhar, eu preciso do apoio. E o apoio é de alguém diferente de mim. O que eu não posso é deixar que essa diferença me contamine e inverta a situação. Fora disso, é moralismo barato. Né? Eu não sou favorável. Esse é bom, esse é mau. Já disse aqui, não é moralismo barato. Eu tenho objetivos. O homem público, ele tem a sua consciência. E a minha, eu acho que eu fiz o que eu podia. Tanto que eu publiquei tudo. Eu acho que está bem, eu estou aberto. Eu digo, podem me julgar. Eu não estou com problema de esconder.
Não é? Agora, isso é pessoal. O que vale é o que eu fiz mesmo. E o que eu fiz mesmo é que é minha obrigação para com a sociedade, o que eu consegui fazer. Você vai ser julgado pelo que você conseguiu fazer. O grande ausente do seu livro é o ex-presidente Lula. Ele praticamente não aparece nesses 2 primeiros anos do seu primeiro mandato. O senhor cita até muito outras pessoas do PT, outras lideranças, mas não o ex-presidente Lula. Por que essa ausência? Porque ele estava ausente da vida do Congresso. E porque nos primeiros 2 anos o Lula não tinha força. Ele tinha perdido a eleição. Não é? Eu até calculei erradamente que o PT não ia se expandir. Não é? Quando é que ele se expandiu? Quando o Lula entendeu o que eu acabei de dizer, que ele precisava fazer aliança. Enquanto ele estava na posição, isolados, que nós somos os bons e vamos ganhar sozinhos, eles desapareceram. O senhor também se queixa de muita intriga no seu círculo Mas é normal íntimo. da vida, não só da política. As pessoas gostam. Você vê que, em geral, o que chama atenção no livro é mais a fofoca do que a dramaticidade que existe muitas vezes nas decisões, nas dificuldades e tal. Porque isso é da natureza humana, né? E se o presidente não dá escuta, os outros não falam. Você tem que provocar. Eu sempre escutei, todo mundo, mesmo os deputados, mesmo aqueles que eram considerados perigosíssimos, e tal, venha, desde que fale. Perigosos como? Hein? Perigosos Porque como? eram capazes de manobras e tinham interesse, mas não tem importância, vem falar comigo. Eles tinham a impressão que eu estava de acordo, porque eu ouvia. Eu não estava de acordo. Eu ouvia para dizer qual é. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso, eu não ajudo. Mas mesmo com toda a repercussão que já está causando, os outros livros certamente vão trazer novas revelações, ainda assim, o senhor vai publicá-los e... Nessa altura da vida, revelação é o quê? É o que aconteceu. Pelo menos como eu percebi o que aconteceu. Não é eu não quero liquidar ninguém. Veja aí, eu acabei de dizer, falei de alguns personagens que são meus, até hoje, são pessoas... Serra é meu amigo íntimo, talvez o mais. Né? O Sarney também, eu gosto do Sarney. Né? O Dornelles, né? O Jader, que eu não sei se apareceu o Jader aí. Parece várias vezes. Então, o Jader, que não tem tanta proximidade comigo, eu gostava de conversar com o Jader, porque o Jader, ele sabe muito, ele é inteligente. E você tem que entender os outros, os diferentes de você. Você tem que entender os diferentes para você poder fazer alguma coisa. Se ficar só com os iguais, não faz nada. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. Paulo, para relembrar seus dias no Palácio do Planalto e as lições que aprendeu para lidar com crises políticas, como a que o Brasil vive agora. Quando o senhor começou a gravar esses depoimentos, a sua intenção era publicá-los depois que o senhor morresse. Por que o senhor resolveu publicar agora? Ano que vem eu faço 85 anos. Então, eu digo, olha, eu estou numa altura da vida que o que é a minha opinião daquele momento não é daquele momento, não é de hoje, é daquele momento. E pode ser útil para as pessoas entenderem como é que funciona o jogo da política real. Né? E eu não tenho nada para esconder. Se eu fiz coisa errada, não foi de má fé. Devo ter feito. Então, vamos. Minha preocupação, eu vou mexer com pessoas próximas a mim, pessoas sobre as quais eu revi minha opinião, mas eu espero que elas entendam qual é o sentido. Para descrever essa relação do presidente com o Congresso. É muito difícil, no nosso sistema, onde o presidente aparece com um poder enorme aos olhos do povo, entender que o poder na democracia é relativo e que você precisa do apoio do Congresso. Os presidentes que não entendem isso governam mal ou não governam, caem. Né? Se eles têm muita força e não gostam do Congresso, dão um golpe. Agora isso acabou. Eu nunca tive esse pensamento. Eu sabia que eu tinha que lidar com o Congresso. Eu vinha do Congresso. Eu fui senador durante 12 anos. Então eu conheci o Congresso por dentro. E eu tive uma certa vantagem. Eu fui líder do PMDB no Senado e líder do PSDB no Senado. Então eu conhecia o jogo, eu sabia da importância do Congresso, dos limites do Congresso, e que você, quando o presidente não tem uma agenda, ou seja, qual é o objetivo pelo qual ele está governando, e quando disso aí, não é de criticar, é de esclarecer. O senhor fala no prefácio que amenizou alguns qualificativos. Por que essa preocupação? Porque às vezes você, no momento, usa palavras que não são as mais adequadas. Né? Então, é muito pouco. Um ou outro que eu
amenizo no sentido, vamos botar uma palavra mais adequada, porque na hora não era. Mas nunca tirei o sentido do que eu queria dizer. Eu, anos depois da presidência, comecei a olhar essas gravações e a fazer estes ajustes, mas não na substância. Continuamos tendo que fazer ginástica para aprovar essas matérias no Congresso e sempre na base de uma relativa chantagem contra o Executivo. Custa caro. O senhor fala muito, é uma coisa muito presente em todo o livro, a sua relação com o Congresso. E o senhor usa, às vezes, palavras muito duras, muito contundentes. O dia a dia do poder nos 2 primeiros anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, 1995 e 1996. Crises, dilemas, bastidores, conflitos com aliados e adversários. A relação muitas vezes difícil com o Congresso. Tudo foi narrado em detalhes e registrado num pequeno gravador pelo próprio presidente. As gravações foram transcritas e estão no livro Diários da Presidência, de quase 1000 páginas. O livro vai ser lançado nesta semana. Fernando Henrique planeja mais 3 volumes, cobrindo todo o período em que esteve no poder. O ex-presidente recebeu a Globo News no Instituto FHC para uma entrevista exclusiva em São Paulo. A agenda não tem apoio na sociedade, o Congresso paralisa as decisões. E começa a avançar e a querer um da cá toma lá mais forte. Quando o presidente tem uma agenda e a agenda tem apoio da opinião pública, aí as coisas funcionam mais adequadamente. O senhor se refere, às vezes, a isso com muita irritação, com muito cansaço, às vezes, e o senhor usa expressões muito duras, por exemplo, o senhor fala das tripas da República, dessa velharia, da fisiologia sem vergonha. O senhor diz que para modernizar o país, ou seja, para seguir com a sua agenda de reformas, o senhor teria que fazer as reformas com esse tipo de política. Esse é o enigma. Você para criar o novo, precisa do velho, precisa do que está aí. E as pessoas falam muito de mudança, mas ninguém gosta de mudança. Não é? Então, porque o que está